método de estudo bíblico indutivo que tem 5 passos. Vocês têm anotado aí os 5 passos? Falem os 5 passos aí. Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Tem a frase que eu dei aí. Oramos para observar. Começa de novo, olha lá. Oramos para observar, e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Glória a Deus. Então, oramos para observar. Por isso que a oração é o primeiro passo, né? Hoje nós vamos terminar o primeiro passo. A semana que vem vamos entrar no segundo passo, que é a observação. E nós vamos ficar no segundo passo, sabe até quando? Até a última sexta-feira de junho. Até a última sexta-feira de junho. Portanto, todas as nossas aulas aqui antes das férias de julho vai ter férias. Então, até a última sexta de junho nós vamos ficar no segundo passo, aprendendo a observar as Escrituras Sagradas, e vamos ver como o Espírito Santo vai, como fez com Agar no deserto, abrir a nossa visão para enxergarmos todas as fontes de água viva que tem dentro da palavra de Deus. Glória a Deus! Nós seremos muito edificados na palavra aí nesse semestre. Amém? Amém. Então, o primeiro passo é a oração. Qual o propósito da oração com relação ao nosso estudo da Bíblia? O propósito é aquilo: atingir o nível de inspiração exigido para a compreensão das Escrituras. Leia desde atingir. Atingir o nível de inspiração exigido para a compreensão das Escrituras. Abra em 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A primeira frase do versículo 16, repita: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse texto aqui é um texto-chave para nós entendermos que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. O que é a inspiração? A inspiração, a palavra-chave aqui é a inspiração. A inspiração é uma obra do Espírito Santo de Deus, que agiu primeiro na vida de todos os escritores, desde Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros do Pentateuco, até o apóstolo João, que escreveu o último livro, Apocalipse. Todos esses homens, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como Pedro, que é um deles também. O apóstolo Pedro, que foi um deles, escreveu em 2 Pedro, abre aí sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro,
capítulo 1, versículos 20 e 21, onde está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Leia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, vamos começar do 20, que diz assim: aliás, Pedro começa assim: sabendo primeiramente isso. Olha como ele colocou esse advérbio aí, primeiramente, sabendo primeiramente isso. Então, quando você vem ler a Bíblia, saiba primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, tá? Não é profecia de profeta aí não, não é profeta aí da ruína, tá? Profeta por aí de qualquer lugar, tá? Igual surgiu uma outra vez aí, que uma irmã mandou para nós, né? Profecia de R$50, de R$100, de R$200, profecia de R$1.000, profecia... Nessa profecia furada que tem por aí não. Profecia da Escritura, ou seja, que ficou escrito na palavra de Deus. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é particular elucidação? Ideia própria dos escritores. Não é uma ideia própria dos escritores que escreveram aqui a Bíblia, não. Tá? Não é uma ideia particular de Moisés, nem de Isaías, nem de Ezequiel, nem de Mateus. Tá? Não é uma ideia particular deles que eles escreveram. Porque nunca, jamais, versículo 21, tem até uma redundância: nunca e jamais, qualquer profecia da Escritura, foi dada por vontade humana. Eles não escreveram essas coisas por vontade deles mesmos. Entretanto, homens santos, homens especiais, homens consagrados, homens santos falaram não da parte de si mesmos, mas falaram da parte de quem? Da parte de Deus. E movidos por quem? Movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo aí significa inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo escreveu em 2 Paulo, que é um desses homens, escreveu 13 cartas, e na sua segunda carta a Timóteo 3,16 ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? Porque foi Deus que inspirou estes homens a escrever, ok? Em toda a Bíblia só existem 3 textos que foram escritos diretamente pela mão de Deus. 3 textos. Todos os outros foram escritos pelas mãos de homens. Em toda a Bíblia tem só 3 textos que foram escritos diretamente pelas mãos de Deus. Primeiro deles, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus nas 2 tábuas de pedra. Lembram disso? Qual foi o segundo texto? Quem lembra ele? Muito bem. Na época do rei Dario, ele estava lá fazendo uma festa lá na Babilônia, onde o povo de Deus estava escravo, né, na Babilônia, no cativeiro babilônico.
E ele mandou trazer nessa festa os cálices que eram usados no templo de Deus em Jerusalém e que foram levados para a Babilônia. Os cálices sagrados que os sacerdotes usavam no culto. E quando eles estavam ali bebendo o vinho profano deles, profanando os cálices sagrados, eles viram uma mão escrevendo na parede, né? Mene, mene, tekel, parsim. Palavras que significam literalmente medido, medido, pesado e insuficiente. E também pesado e insuficiente significa entregues aos persas, porque a dinastia de Nabucodonosor, por causa dessa profanação, perdeu o seu país para os persas, para a Pérsia, que vinha crescendo como um grande poder naquela época. Essas palavras aí que se encontram lá no livro de Daniel foram escritas por Deus, foi a mão de Deus escrevendo. Terceiro, quem lembra a terceira? Você quer ver? Muito bem, muito bem. Essa aí ninguém sabe o que foi que ele escreveu. Não foi revelado. Mas enquanto os homens queriam forçá-lo a apedrejar a mulher, Jesus escrevia com o dedo na terra. Jesus não deixou nada escrito. Os apóstolos escreveram, mas Jesus não deixou nada escrito, não foi verdade? Mas ele escreveu na terra lá um dia. O que ele escreveu? Foram as únicas palavras na Bíblia escritas pelo próprio. Todas as outras palavras foram escritas por homens, mas não qualquer tipo de homem. Homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, estavam debaixo dessa inspiração, dessa obra do Espírito Santo que se chama inspiração. Agora, uma coisa que muita gente não presta atenção. Nós temos hoje aqui nas nossas mãos já a Bíblia prontinha, com seus 66 livros. Os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento. Na época em que esses livros estavam sendo escritos, também tinha gente aí, até gente de Deus, até homens de Deus também, escrevendo outros livros que não entraram aqui na Bíblia. Esses livros que não entraram na Bíblia são chamados de apócrifos. Em todas as épocas, vários livros foram escritos. Alguém, muitas pessoas também em todas as épocas, muitos homens em todas as épocas, que conheceram esses livros e conheceram também os outros livros, foram também inspirados pelo Espírito para saber que esses aqui eram Sagrada Escritura, Palavra de Deus, e aqueles outros podem ser até bons livros, mas não eram Sagrada Escritura, não eram Palavra de Deus, eram Palavra de homens. Ouviram? Apócrifos. Apócrifos. Ok? Esses livros, depois você procura um dicionário essas palavras aí, né? Apócrifos são livros escritos aí nesse tempo. Por exemplo, né? Nós não temos aqui o Apocalipse de João aqui na Bíblia. Estamos terminando aqui o Apocalipse, né? Sábado vamos terminar o capítulo 22 da manhã. O apóstolo João, não foi? Jesus foi lá na ilha de Patmos e revelou para ele. Sabia que existe um livro apócrifo que é o Apocalipse de Pedro? Pedro escreveu um Apocalipse também, mas não veio aqui parar na Bíblia. É apócrifo, entendeu? Porque esse livro foi ideia de Pedro. Ideia de Pedro e não palavra revelada de Deus. E Pedro tem aqui duas cartas. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro, que é
palavra de Deus. A primeira e a segunda carta de Pedro são inspiradas, mas o Apocalipse de Pedro não é inspirado, por isso não está aqui na Bíblia. Paulo escreveu 13 cartas. Em uma dessas cartas, ele disse que também escreveu uma carta aos Laodicenses, a igreja de Laodiceia. Cadê essa carta? Ela não está na Bíblia. Por que ela não está na Bíblia? Porque se perdeu ou alguma coisa assim? Porque a inspiração de Deus estava agindo para que ela não viesse parar aqui na Bíblia. Porque não é sagrada a Escritura. As outras 13 cartas de Paulo tinham a inspiração, por isso, mesmo que a intenção de Paulo fosse, por exemplo, escrever aquela carta aos Efésios, não foi Paulo escrevendo aos Efésios, foi Jesus escrevendo para toda a sua igreja, em todo o tempo e lugar. Essa era a inspiração. Assim trabalhou a inspiração. Por isso, a inspiração trabalhou não só nos homens que escreveram, mas também nos homens que compilaram durante séculos, até chegar no fim com esse conjunto de livros que nós temos aqui na Bíblia, os 66 livros. Amém, queridos? Entenderam isso? Depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica adulterou a Bíblia, aceitando dentro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento não, mas no Antigo Testamento, a Igreja Católica acrescentou 7 outros livros que já haviam sido considerados apócrifos. Por isso que a Bíblia Católica tem os nossos 66 livros e mais 7, tem 73 livros. E além dos 7 livros que acrescentou, os católicos acrescentaram ainda 2 capítulos a mais no livro do profeta Daniel. Na Bíblia evangélica, Daniel tem 12 capítulos, na Bíblia católica tem 14 capítulos. Os 2 últimos capítulos lá, a história de Susana e a história de um dragão chamado Bel. E eles acrescentaram ainda vários versículos no capítulo 3, dizendo que teria sido uma suposta oração que os 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, oraram lá dentro da fornalha ardente. Esses acréscimos ao livro do profeta Daniel são apócrifos, não são inspirados. Mas a Igreja Católica acrescentou isso dentro da Bíblia Sagrada, adulterando a Bíblia. Portanto, a Bíblia Católica é uma Bíblia adúltera, impura, porque está misturada com livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, além desses acréscimos de Daniel, os 7 livros são o primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, o livro do Eclesiástico, além do Eclesiastes, que é inspirado, eles acrescentaram Eclesiástico, que é outro livro que não é inspirado, o livro da Sabedoria, o livro de Tobias, o livro de Judite e o livro de Baruque. Baruque, que foi o secretário de Jeremias, né? O secretário de Jeremias, trabalhou na época de Jeremias. Ele também escreveu um livro, né? E é um livro apócrifo. E só a Bíblia Católica tem esses 7 livros e os acréscimos de Daniel. Agora, uma boa coisa para você pegar os católicos é dizer assim para eles: na sua Bíblia tem um livro no Antigo Testamento que chama Baruque. E nesse livro de Baruque, que não é inspirado, que não é palavra de Deus, ele usa todos os versículos deste livro para falar contra a adoração a imagens. Está vendo isso?
Você conhecer um católico que estiver conversando, fala assim para ele: pega a sua Bíblia, que na sua Bíblia, na Bíblia evangélica não tem esse livro não, o livro de Baruque. Na Bíblia católica tem um livro de Baruque e todos os versículos é contra a adoração a imagens. Versão lá Não é? Então, na Bíblia católica tem lá. E os próprios católicos continuam adorando imagens. Quer dizer, eles não levam em consideração nem o que é inspirado, nem o que não é inspirado. Não levam em consideração a Bíblia Sagrada. A Bíblia não existe no catolicismo. A palavra de Deus, inspirada, está aqui, com seus 66 livros. E a inspiração agiu nos homens que escreveram e nos homens que compilaram. Amém? E agora, e nós agora? Nós somos membros do corpo de Cristo, membros da sua igreja. Nós já recebemos a palavra. A palavra já está aqui em nossas mãos, está prontinho. A palavra está aqui em nossas mãos. O que nós precisamos? Precisamos agora da mesma inspiração para entender a palavra, para compreender a palavra. Sem inspiração, o crente não entende a palavra. É por isso que muito crente não gosta de Bíblia, porque já tem as experiências que eles têm de tentar ler Bíblia. Não compreendi nada, não entendi nada, eu cansei, deixei para lá, eu larguei de mão, porque eu não estava entendendo nada. Por que não estava entendendo? Porque não tem inspiração, porque não é um homem espiritual, porque não é uma pessoa espiritual, e não é uma pessoa de oração. Então, a oração dessa pessoa nunca atinge o nível de inspiração exigido para a compreensão das Escrituras. Atos capítulo 8, você encontra lá uma história de um homem que estava na sua carruagem, voltando de Jerusalém para a Etiópia, lendo as Escrituras. E ele estava, porventura, lendo Isaías 53, o capítulo lá de Isaías 53, que fala: pelas suas pisaduras fomos sarados, está a falar de Jesus, a profecia do sacrifício de Cristo, que aconteceria muitos anos depois de Isaías. Ele estava lendo ali, e o Espírito Santo falou com Filipe, que já era cheio do Espírito Santo, para se aproximar do carro. Filipe se aproximou e viu que o homem não era convertido. Esse etíope da rainha Candace da Etiópia não era convertido, estava na sua carruagem e estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. E Filipe escutou ele lendo aquele capítulo. E Filipe perguntou para ele: por acaso entendes o que lês? Aí ele: como que eu posso entender se não tiver ninguém que me explique? Aí Filipe entrou no carro com ele, deu carona para Filipe, entrou na carruagem, e Filipe, a partir dessa palavra, Filipe cheio do Espírito Santo, portanto cheio de inspiração, a partir daquele texto que ele estava lendo, ele anunciou Jesus para aquele homem. E a conversão daquele homem aconteceu ali mesmo. Eles pararam a carruagem, o homem já foi batizado ali naquela estrada mesmo, e voltou para sua casa cheio de Deus, porque agora foi alcançado pela compreensão das Escrituras. A mesma coisa, o crente que lê a Bíblia sem inspiração não entende o que lê. Porque para entender a Bíblia tem que ser homem espiritual. O que eu falei para vocês lá naquela aula, o homem carnal não entende as coisas espirituais. O homem natural também não entende as coisas espirituais. Só o homem
espiritual entende as coisas espirituais. E o homem espiritual é um homem de oração. A oração faz parte. É um homem de piedade. Eu lembro que eu falei para vocês na aula passada? A oração, a meditação na palavra e a congregação. É o tripé da piedade. Foi a aula que nós demos na aula passada. Hoje nós vamos encerrar esse primeiro passo falando acerca de 3 pedidos que envolvem aqui o nosso estudo bíblico. O que nós devemos orar para que o nosso estudo bíblico, o que devemos pedir a Deus em oração para que o nosso estudo bíblico seja eficaz, a gente realmente leia e entenda as Escrituras, entendamos o que estamos lendo. Tá? O que devemos pedir? 3 coisas, repita: sabedoria, perseverança, reação positiva. Eu preciso explicar para vocês cada uma delas, tá? Se não der tempo de explicar tudo hoje, a gente continua na outra semana antes de entrar no segundo passo. Mas vamos lá, vamos com calma. Começando com a sabedoria, vamos ler o que escreveu Tiago, irmão de Jesus, primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Essa carta de Tiago aí, antes de Pedro aí você tem Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Repita. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aleluia! Quer dizer que a sabedoria é uma coisa que nós podemos pedir a Deus porque agrada a Deus. Deus se agrada de quem está pedindo por sabedoria. Porque é propósito de Deus que seus filhos sejam sábios, que suas filhas sejam sábias. Deus não quer filhos nécios. Por isso está escrito em, anote aí, Efésios 5,15. Efésios 5,15 está escrito: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deus não quer filhos nécios, Deus quer filhos sábios. E o que é sabedoria? Vamos agora ver aqui o que é sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o resultado da aquisição de conhecimento. Opa, de sabedoria teve outra palavra-chave aqui agora: conhecimento. O que é sabedoria? É o resultado da aquisição de conhecimento. Okay? Sabedoria é o resultado da aquisição de conhecimento. Alguém pode adquirir sabedoria sem adquirir conhecimento? Portanto, não vai entender errado a oração. Não vai entender assim, né? Que essa, Tiago capítulo 1, versículo 5, né? Quem pede, Senhor, me dá sabedoria. Estou recebendo. Não é assim que Deus dá sabedoria. Estou recebendo agora, estou recebendo aqui.
Não é assim que temos a sabedoria. Quando alguém ora a Deus pedindo sabedoria, olha o que Deus vai fazer com essa pessoa. Tá? Olha como é que Deus vai atender essa oração. Porque sabedoria é o resultado da aquisição de conhecimento. Tá? Vamos colocar uma outra palavra aqui, né? Uma outra palavra-chave aqui. O que é inteligência? Outra palavra-chave. O que é inteligência? Todas as pessoas são inteligentes? Sim. Todas as pessoas, peguei você. Todas as pessoas são inteligentes. Porque todas as pessoas são dotadas de inteligência. Desde o seu nascimento, desde a sua concepção, as pessoas são concebidas, geradas e nascidas com inteligência. O que traz essa confusão é o seguinte: é que tem uns que usam mais a inteligência e tem outros que usam menos a inteligência. E tem uns que ainda nem inauguraram a sua inteligência. Todos têm inteligência. Todos têm inteligência. O que é inteligência? Vamos colocar aqui. Inteligência é a capacidade. Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Olha o conhecimento aqui. Por isso o conhecimento é importante dentro da palavra. Então, inteligência é a capacidade de adquirir. Deus dotou a todos os homens dessa capacidade. Todos os homens foram dotados por Deus desta capacidade de adquirir conhecimento. Ok? A inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Agora eu vou colocar outra palavra-chave do lado de cá. O que é compreensão? Que é a mesma coisa de entendimento. Outra palavra-chave aqui, aliás, duas palavras que são sinônimas. Tá? Compreensão e entendimento. O que é compreensão e entendimento? Compreensão e entendimento é a medida de conhecimento adquirido. Compreensão e entendimento é a medida de conhecimento adquirido. Por que medida? Porque ninguém recebe todo o conhecimento de qualquer coisa de uma só vez. O conhecimento é adquirido em proporção. O conhecimento é adquirido aos poucos. O conhecimento é progressivo. Você vai conhecendo. Por isso que lá em Oséias está escrito, Deus falando, conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Uma coisa assim, mais ou menos equivocada, que nós estamos acostumados a falar, né? Eu não era convertido, aí tal dia eu conheci Jesus. Né? Aquele dia da sua conversão, você não conheceu Jesus. Aquele dia da sua conversão, você meramente começou a conhecer Jesus. Conhecimento não é instantâneo. Conhecimento é dinâmico, é progressivo, é pouco a pouco. Você tem que aumentar esse conhecimento. Por isso Pedro escreveu em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento tem que aumentar. O conhecimento não pode ser estático. O que é o conhecimento estático? Quando alguém conheceu alguma coisa e não quer conhecer mais nada. Não
que eu conheci até agora já está bom, é suficiente, está muito bom. É errado, essa pessoa é medíocre, está errado. O conhecimento não pode parar, o conhecimento tem que continuar, o conhecimento tem que progredir, o conhecimento tem que ir além, tem que ir mais além do que nós possamos imaginar. Como tem até uma música que diz isso: leva a minha vida mais além. Deus está sempre querendo nos levar mais além. Deus nunca quer que a gente pare onde chegou. Deus quer que a gente vá mais além do que de onde nós chegamos. E é assim do seu conhecimento. Deus quer que nós todos cresçamos nesse conhecimento. E não fique na mesma coisa, não fique nessa mesmice. Uma coisa triste nas igrejas é os crentes na mesmice, é sempre a mesma coisa. Parece que é novela, é sempre a mesma coisa, sempre a mesmice. Deus não nos quer na mesmice, Deus quer ver crescimento, porque nós temos um objetivo para crescer, nós temos uma meta de crescimento. Lá em Efésios 4, Paulo fala dessa meta, que nós não mais sejamos como meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina que apareça por aí, mas que nós cresçamos em tudo até atingir a perfeita maturidade da estatura de Cristo. Amém. Resumindo, quanto falta para você ficar igualzinho a Jesus? Então você tem trabalho a fazer todos os dias. Glória a Deus. Amém. Então é isso aqui. Então, por isso que a compreensão e entendimento é uma medida. Cada um já tem uma medida, mas essa medida tem que sempre aumentar. Portanto, sempre está usando a inteligência para adquirir conhecimento. Agora nós podemos chegar na sabedoria. O que é a sabedoria? Tá? O que é a sabedoria? Que é o resultado da aquisição de conhecimento. A sabedoria é a prática. A sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. A sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Por isso que a sabedoria é o resultado da aquisição de conhecimento, porque ela é a prática do conhecimento adquirido. Por mais que o conhecimento que nós vamos adquirir na palavra seja bom, seja excelente, a gente põe todo esse conhecimento a perder se não praticarmos. Aqui está uma grande chave para entender porque tem tanto crente fracassado, porque tem tanto crente derrotado, porque ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras e não as praticam é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Grande será a sua ruína, porque ele não vai suportar as tempestades, não vai suportar as enchentes, não vai suportar as tribulações, não vai suportar as tribulações da própria carne, nem do mundo, não vai suportar as tentações, e a palavra não vai frutificar nele. Esse crente edifica sobre a areia aí representa instabilidade, são crentes instáveis, não são crentes firmes, são crentes de altos e baixos, crentes que acabam se tornando, sabe o quê? Uma vergonha para esse nome de crente, uma vergonha para esse nome de cristãos, uma vergonha para o nome de evangélicos. É uma vergonha. Tá? Eu
costumo chamá-los de crentes Boris Casoy. É uma Esses crentes são uma vergonha para o Evangelho, é uma vergonha para a igreja. Tá? Eles não têm palavra, não têm conhecimento, porque não têm vida. Não têm vida, se tornam apenas crentes religiosos, ritualistas, e pensando que porque faz parte de uma igreja tal, vai para o céu. Não, senhor. O céu é para quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. E Deus não está nem aí se para essa pessoa, para quem quer que seja, para mim ou para você, colocar em prática seja difícil. Ele mandou colocar em prática, seja difícil ou não. É difícil, mas vou praticar porque Deus mandou. Amém. E está acabado. E acabado. Não tem discussão, não tem questionamento. É colocar em prática sem questionar e pronto. Por difícil que seja. É isso que nos faz santos, é isso que nos faz eleitos, é isso que nos faz filhos de Deus. Amém. Colocar a palavra de Deus em prática, porque Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente, ao homem sensato ou ao homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele vai enfrentar os mesmos problemas do outro, só que ao contrário do outro, ele não vai cair, porque está firme, sua vida edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a palavra de Deus. Por isso, quando Paulo falou que a palavra de Deus, ou a mesma coisa, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele acrescentou lá, porque o justo viverá pela fé. Viver pela fé é praticar aquilo que cremos. A fé que veio pela palavra e nós praticamos. Mas o outro lado daquela moeda é o seguinte: o Evangelho de Deus também é o poder de Deus para a condenação de todo aquele que não pratica. A fé vem pelo ouvir, a obediência vem pelo praticar. E é na obediência que Deus quer ver seus filhos chegarem. Jesus é para nós modelo de filho obediente, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, e que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que mesmo Jesus, sendo filho perfeito, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Então, se você diz assim, mas é difícil de obedecer certas coisas da palavra de Deus, para Jesus também foi, mas ele obedeceu. Portanto, é para nós também obedecer. Não há desculpa para a desobediência. O desobediente não alcança, e por não alcançar sabedoria, ele anula o conhecimento. Ele profana o conhecimento. O conhecimento que ele recebeu é bom, mas se ele não vive, ele profana isso que ele conheceu. Ele estraga isso que ele conheceu. E ele influencia outros também a não quererem conhecer. Ah, não vou querer conhecer nada, não, porque ele fulano conheceu um monte de coisa e agora onde é que está? Caiu. Está lá no boteco, está lá não sei aonde. Não adiantou nada de conhecer. Ele profanou o conhecimento porque não praticou o que conheceu. A sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Quando diz lá em Provérbios, né, sobre, por exemplo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola com uma só das mãos a destrói. O que o texto fala acerca da mulher sábia? Por que chama essa mulher de sábia? Pelas coisas que ela faz, pelas coisas que ela pratica dentro da casa dela.
pela maneira como ela age dentro da casa. Por isso, sabedoria é prática. Tá? Sabedoria é prática. Por isso, quando você fala da sabedoria de uma pessoa, geralmente está ligada à ação que essa pessoa teve. Você vai dizer, fulano agiu com sabedoria. Aquela pessoa agiu com sabedoria. Estava passando por uma determinada situação e ela enfrentou aquela situação, ela agiu naquela situação com muita sabedoria. Por que ela agiu com sabedoria? Porque ela tinha adquirido conhecimento e ela praticou esse conhecimento na hora daquela circunstância pela qual ela passou. Não é maravilhoso isso? É por isso que olha os quadradinhos que eu fiz aqui. Deus deu inteligência. Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. O conhecimento traz compreensão e entendimento. Tá? E o entendimento colocado em prática, o que nós compreendemos e colocamos em prática, produz a sabedoria. Então, essas palavras, esses conceitos aí, estão todos interligados. Diga inteligência, gerando conhecimento, conhecimento, gerando compreensão e entendimento, prática do conhecimento, gerando sabedoria. Ok? Por isso que a primeira coisa que nós devemos sempre pedir a Deus é sabedoria. Como é que Deus vai atender essa oração? Iluminando a nossa inteligência, para que nós adquiramos conhecimento, para que aumentemos a nossa medida de compreensão e entendimento, e o Espírito de Deus nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso colocar em prática a palavra de Deus que eu estou conhecendo, porque Deus me fortalece. Eu coloco em prática na minha vida a palavra de Deus. Então a palavra opera transformação na minha vida, na minha mente, no meu caráter, na minha conduta. E eu me torno filho sábio de Deus. Eu recebo sabedoria. E sabedoria é algo que ninguém vai tirar de nós. Quando Jó diz, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, não trouxemos nada ao mundo e do mundo nada levaremos, se refere a coisas materiais. Mas a sabedoria que nós recebemos de Deus, ninguém tira de nós. Jesus disse isso lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, quando Maria estava sentada aos pés da mesa. Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, porque ela está recebendo, adquirindo conhecimento, que vai praticar e vai receber então sabedoria. Vai ser uma filha sábia de Deus. Aleluia. Agora, ainda aí dentro da sabedoria, né, nós sempre lembramos de alguém que pediu sabedoria. Quem foi? Salomão pediu sabedoria. Vamos ver se ele pediu realmente sabedoria. Abra em 1º livro dos Reis, capítulo 3. 1º livro dos Reis, capítulo 3. O contexto que nós vamos ler agora é a transição do reinado de Davi para o seu filho Salomão. Tá? Salomão, que ele teve com Batseba, a mulher em quem Davi tinha pecado, mas depois regularizou a sua situação matrimonial com ela. Então, o filho dela, Salomão, não o primeiro morreu, mas o filho que ela teve depois, Salomão, foi então o sucessor de Davi no reino de Israel. Quando Salomão estava ali então para assumir o trono, olha o que ele fez. Começa no versículo 3, como eu falei, não vai dar tempo, viu?
Então eu vou continuar na próxima aula, mas comecem agora comigo aí. Ainda estamos no primeiro pedido ali, na sabedoria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 3. Primeira frase é essa aqui, repita. Salomão amava ao Senhor. Salomão amava ao Senhor. 1-0 para Salomão. Salomão marca o primeiro ponto positivo. Salomão amava a Deus. O mais importante mandamento da Bíblia é Deuteronômio capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Tá? Esse é o maior mandamento da Escritura, é amar a Deus. Salomão amava o Senhor. Tá? Muito bom, muito positivo, ponto positivo para Salomão. Segunda frase do versículo, diz aí: andando nos preceitos de Davi, seu pai. Davi, o pai de Salomão, era um homem a quem o próprio Deus chamou de um homem segundo o coração de Deus. E Davi deu aqui para nós pais exemplo de ensinar o seu filho o caminho do Senhor, o caminho que deve andar. Por isso que Salomão escreve lá nos Provérbios depois: ensina teu filho quando ainda é criança o caminho que deve andar. E ainda quando for velho, ele não se desviará desse caminho. Por que ele escreveu isso? Porque isso aconteceu com ele. Davi ensinou e ele obedecia, ele andava nos preceitos de Davi, seu pai. 2 pontos positivos para Salomão. Agora o versículo tem um porém. O que é porém? Porém é uma conjunção adversativa. Né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, tem uma coisa contra Salomão aqui. Esse porém vai dizer que tem uma coisa aqui errada em Salomão. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. O que é esse negócio de sacrificar nos altos? Era um costume que aconteceu lá em Israel, semelhante ao que os crentes fazem aqui em Anápolis, no Morro da Capuava. Esse negócio de achar que tem que subir em monte para ganhar a bênção de Deus. Eu já participei de igreja que subia em monte. Sabe o que eu ganhava? Gripe. Ficava pegando aquele ar gelado dos montes, né? Não era gripe, não é sério. Sabe o que significa sacrificar aí nos altos, queimar incenso? Significa uma fé mística. Deus não gosta de misticismo. Misticismo significa mistura de crenças. Isso significa misticismo, mistura de crenças. Deus não gosta de mistura de crenças. Deus gosta de uma fé pura. Por isso Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Salomão tinha essas práticas de fazer sacrifícios. Tá? E de acordo com a mentalidade dos homens, né? De acordo com a mentalidade dos homens, esses sacrifícios, eles se transformam numa espécie de comércio religioso. Os sacrifícios são uma espécie de barganha que as pessoas querem fazer para, achando erroneamente na sua cabeça que para ganhar alguma coisa de Deus eu tenho que oferecer um sacrifício. Eu tenho que oferecer um sacrifício para eu merecer diante de Deus o que eu estou precisando que Ele me dê. Então eu preciso de alguma coisa, eu faço um sacrifício para Deus. Tá? Então eu ofereço o sacrifício para Deus, o Deus fica alegre e me dá o que eu quero, porque eu ofereci um sacrifício. Você tem até em desenho animado.
Amados, isso aqui, né, é completamente errado. Essa não é a ideia bíblica de sacrifício, que depois eu explico para vocês qual é a ideia bíblica de sacrifício. Portanto, Salomão estava errando aqui, por isso que tem esse porém aí. Agora observa só o que ele foi fazer lá quando ele queria pedir alguma coisa para Deus. Olha o que ele foi fazer por causa desse negócio aí de oferecer sacrifícios. Versículo 4: foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ele procurou uma montanha bem grande, né? Maior que ele podia, né? Porque quanto maior a montanha, maior o sacrifício, né? E ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. 1000 holocaustos. Vamos imaginar aqui 1000 bois. 1000 bois, pessoal. Quantos churrascos dá para nós aqui fazer? 1000 bois, vamos dizer assim, 1000 holocaustos. Que coisa, né? Que coisa. Por quê? Por que ele oferece 1000 holocaustos? Ele está mentindo. Ele está pensando que o que ele está querendo de Deus é algo muito grande. Então, quando ele está querendo de Deus algo muito grande, tem que ser um grande sacrifício para ele poder conseguir, para ele poder barganhar isso diante de Deus. Ideia completamente pagã. Sabe de onde vem a palavra pagão? Ou paganismo, o que fazem os pagãos? Vem de a ideia de pagar por alguma coisa. Paganismo significa a prática de pagãos que tentam comprar favores de Deus, pagando por esses favores com seus sacrifícios. Completamente errado, completamente antibíblico. Isso não existe. Não agrada a Deus. E lá está o Salomão, oferecendo 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos. Quando Salomão, esse era o costume no Antigo Testamento, né? Dentro desse versículo 4 aí, estava lá oferecendo holocaustos, com certeza ele trouxe sacerdotes, levitas, para realizar aqueles holocaustos. Com certeza ele trouxe uma equipe ali no Antigo Testamento, nessa época dos reis aí, tinha muito isso. Ele trouxe muitos profetas que ele também chamava, eles também chamavam os profetas de videntes, que andavam com eles. E vamos imaginar, né? Salomão deu a ordem lá e mandou, vamos começar os sacrifícios aí. Aí matou os primeiros 100 bois. Depois dos primeiros 100, ele pergunta para os videntes, para os profetas lá: e aí, Deus já falou alguma coisa? Não falou nada, Deus não disse nada ainda. Então tá bom, vamos oferecer mais 100, vai lá, 200. Deus já falou alguma coisa? Não, Deus não disse nada. Vamos continuar. Aí vamos supor que até o meio-dia, 1h da tarde, 500 holocaustos já havia feito. Deus falou alguma coisa? Não, nada. 2 horas de almoço, uma pausa e 2 horas para a gente volta. Volta 2 horas da tarde, começa de novo. 600 holocaustos, 700 holocaustos, 800 holocaustos. Deus falou alguma coisa? Não, Deus não disse nada. 900 holocaustos. Deus falou alguma coisa? Não. Vamos, está acabando o dia, já vamos oferecer mais 100 hoje. 100 holocaustos, chegou a 1000 holocaustos aquele dia. Deus falou alguma coisa aí? Vidente, teve alguma palavra? Não, Deus não disse nada. Vamos descansar e voltar amanhã. Quando ele foi dormir, pegou no sono, mas ele está bem cansado, hein? Depois de 1000 holocaustos, foi dormir como uma pedra, né? Caiu no sono como uma pedra. Versículo 5. O que aconteceu? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão quando? De dia? De dia ele estava apresentando os holocaustos. Que hora que Deus apareceu para ele? De noite, em sonhos, disse-lhe Deus, 2 pontos: pede-me o que queres que eu te dê. O que Deus quer dizer com essa frase que ele diz aqui para Salomão?
Salomão, o que você quer de mim? Basta me pedir. Para que você matou esses 1000 bois aí? Para que você matou esse tanto de bicho aí? Você pensa que vai ganhar uma coisa de mim porque ele matou esses bichos aí para mim? Eu preciso deles por acaso? No Salmo 50, assim, Deus fala assim: acaso tenho eu fome para vocês matar esses bichos aí perante mim? Se eu tivesse fome, eu ia pedir de comer para vocês? Todos os animais do campo não são meus? Se eu tivesse fome, eu ia pedir para vocês trazerem comida para mim? Ó, tadinho, Deus está passando fome. Salomão, olha Deus está fazendo, sabe o que com Salomão? Pregando o Evangelho para Salomão. Como Jesus pregou: pedi e dá-se a visão. O que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. E eu gosto muito, anote aí, viu? Anote, está quase acabando hoje. Anote aí, Romanos 8,32, quando Paulo diz assim: ó, aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente? O que é graciosamente? Graciosamente com Ele todas as coisas. Amém. Esse versículo deixa alguma dúvida? É o que Deus está pregando para Salomão aqui. Salomão, não quer desse jeito, não. Você pensando que vai me dar esses holocaustos aí, por causa disso eu vou te dar alguma coisa? Porque você viveu isso, fiquei muito feliz? Não, Senhor. Tira isso da sua cabeça. Pede. O que você quer que eu te dê? Pede para mim. Pede que eu vou te dar. É assim que Deus gosta. É assim que Deus age. Aleluia. Deus não é bom? Vamos continuar nesse texto aqui, tá? Na semana que vem. Antes de entrar no segundo passo, eu vou terminar o primeiro passo aqui, vou terminar a sabedoria, estamos nela ainda. Aí vamos ver a perseverança, vamos ver a reação positiva.